tá certo? Então, quer dizer, a gente acabou de ver todo o capítulo 6 desse livro, que é o capítulo de transformada de Laplace, a matéria para P1. E já tem as listas de exercício e tal. Agora eu vou voltar um pouquinho para o capítulo 5, ele é totalmente independente do 6, tá? Não tem problema nenhum, se eu estudar o 5 e o 6, ou estudar o 6 depois o 5 nesse livro aqui, não faz a menor diferença, porque eles são totalmente independentes um do outro, tá? Eu dou prioridade para o 6, porque tanto para elétrica como para computação, é muito mais presente nos cursos que vão vir aí pela frente para vocês, é muito mais presente a ideia das transformadas de Laplace e de Fourier, tá? E também da série de Fourier, mais até do que da série de potência. Mas mesmo assim, eu vou fazer uma revisão com vocês de série de potência e ainda vou dar uma ideia de como que dá para resolver uma equação diferencial por série de potência. A gente vai ver aqui, tá certo? Então, capítulo 5, soluções em série para equações lineares de segunda ordem, tá? Bom, aí ele começa com uma revisãozinha de série de potências. Então, ele começa aqui, ó, se você precisar de mais um, até dou, porque esse scanner aqui está meio podre. Então tá aqui, ó, ele começa já lembrando para você o que é uma série de potências. Só que veja, essa série de potências aqui que ele está escrevendo já é uma série de funções. Não sei se você está percebendo, tem um X aqui. Não é uma série só de números, tá certo? É uma série de funções. Então, por isso mesmo que eu deixei essa lozinha aqui, para eu fazer uma pequena revisão com vocês aqui do seguinte, ó. Antes do aluno tomar contato ali com a série de funções, é bom o aluno se lembrar que o primeiro conceito de séries que aparece é o conceito de séries numéricas, tá certo? Séries de números. Séries numéricas. Olha, fez um barulhinho aí de pop-up, eu já vou lá. E vamos imaginar números reais. Vamos imaginar números reais. Olha lá, será que teve alguma... Aqui não, acho que foi alguma outra. Aqui, pop-up. Acho que vocês até estão vendo aí como eu estou compartilhando a janela. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que parar e autorizar. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco de fazer o login com e-mail acadêmico institucional, porque evita isso aí. Por isso que eu fiz esse apelo para vocês. Então, quer dizer, as séries numéricas, digamos assim, ela é um conceito anterior àquela série ali que ele escreveu, que a gente já vai voltar para ela, que é a série de potências de funções, x ao quadrado, x ao cubo. Né? Então, só lembrando aqui um pouquinho das séries numéricas, e no caso, números reais, né, para pegar um caso mais que a gente está mais acostumado e é mais fácil de entender, as séries numéricas, qual que é a ideia de série? Né? Eu vou até escrever aqui do lado, ponto vírgula, uma série, a ideia matemática de uma série é igual, vou até puxar um sinal de igual aqui, é uma soma ou somatório infinita, tá? Infinita. Toda vez que você ouvir a palavra série, pode ser série de potências, pode ser série de números, pode ser série de funções, pode ser série de Fourier, pode ser série de Taylor, série de Maclaurin. Tudo que vai a palavra série em matemática significa que você está fazendo uma soma infinita, tá certo? De 1 até infinito, de 0 até infinito, de K até infinito, mas uma soma infinita, tá certo? Então, vou te dar alguns exemplos mais famosos de séries numéricas na matemática. E vira mexe, essas séries numéricas vão aparecer para a gente aí durante as equações diferenciais, né? Então, por exemplo, uma série numérica muito famosa, já estudada há muito tempo, é a série somatório de n igual a 1 até infinito, 1 sobre n, que se você abrir essa série aqui, lembra que eu falei, série é uma somatória infinita. O que vai ser esse somatório aqui? Vai ser 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, e vai embora. Mais 1 sobre 4, e não termina nunca, reticências, né? O quanto que vocês acham que dá essa conta aqui? Vamos ver. Olha o pessoal. Vocês estão ouvindo? Estão vendo a lousa? Estão escutando tudo que eu estou falando? Tá ficando compreensível isso aí para vocês? É a primeira vez que eu estou usando, hein? Sim, aí o pessoal está acompanhando. Então, vamos lá, vamos ver se alguém diz para mim quanto é... Isso, beleza. Oh, que bom que vocês estão acompanhando. Essa série de somatória de 1 sobre n igual a 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, sabe quanto é que vai dar isso aqui? Vocês têm noção? Já aproximadamente 1000 anos que os matemáticos descobriram isso aqui. 1000 anos já. Porque o pessoal já sabe que isso aqui dá infinito, isso aqui diverge. Né? A gente usa o termo diverge quando dá infinito. Quer dizer, se você somar todas essas frações do tipo 1 sobre n, todas, né? Não, se você parar em algum ponto, aí não diverge. Né? Se você parar aqui num terço, parar num quarto, parar no 1 sobre 1 milhão, aí vai dar um número. Mas se você for para sempre,
essas reticências aqui significa para sempre. Aí ela vai divergir. O nome dessa série aqui, ela se chama série harmônica. Vamos deixar o nome dela aqui. Então, ó, toda vez que aparecer série harmônica em algum exercício, algum raciocínio que a gente estiver fazendo, lembre-se sempre, a série harmônica diverge, ela dá infinito. Agora, olha só que curioso. Se a gente for analisar o somatório de n igual a 1 até infinito, em vez de ser 1 sobre n, a gente ia calcular 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, então aqui ficaria 1 sobre 1 ao quadrado, né, porque começa no n igual a 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, que seria 1 sobre 4, mais 1 sobre 3 ao quadrado, que seria 1 sobre 9, mais reticências, quer dizer, vai embora, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado, vai. Aí, ela não diverge mais, ela vai dar igual, se você somar para sempre, até infinito, ela vai dar exatamente π elevado ao quadrado dividido por 6, tá certo? Muito interessante esse resultado, tá? Então, você veja só que interessante, 1 sobre n diverge para infinito. 1 sobre n ao quadrado já dá π ao quadrado sobre 6, tá certo? Ah, como é que eu posso provar que dá π ao quadrado sobre 6? Olha, o matemático Euler, ele fez uma prova disso aí, que eu não sei de cor, tá? Você teria que procurar na internet. E tem também um vídeo muito bonito, que eu depois vou compartilhar com vocês na sala de aula virtual. Tem um vídeo muito bonito daquele canal 3 Blue 1 Brown, é um canal de matemática em inglês, um canal do YouTube, né, onde ele faz uma demonstração. Inclusive, eu descobri o paper, o artigo do professor norte-americano no qual ele se baseou para fazer aquele vídeo. É um vídeo de uns 20, 23 minutos, onde ele prova esse resultado aqui, que é a somatória de 1 sobre n ao quadrado dá π ao quadrado sobre 6. Usa todo um argumento lá de potência luminosa, que cai com o quadrado da distância, né, tipo 1 sobre d ao quadrado. Aí ele faz uma analogia muito bonita lá de vários postes de luz na beira de um lago, e o raio do lago, um lago circular, e o lago vai tendendo para infinito. Depois eu compartilho esse vídeo e compartilho o artigo com vocês também, que eu achei bem interessante. Se você, claro que a gente poderia ir brincando com esse tipo de série aqui, 1 sobre n elevado a alguma coisa, você poderia colocar 1 sobre n ao cubo, por exemplo, né, n igual a 1 até infinito. Essa aqui é 1 mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao cubo, e por aí vai. Essa aqui, e reticências, essa aqui também converge para um número, tá? Só que não existe até hoje, ninguém nunca descobriu uma fórmula fechada, assim, bonitinha, que nem essa π quadrado sobre 6, né? A gente sabe que converge para um número, chama constante de Apéry, é mais ou menos, não me falha a memória, 1,2020, até uma coincidência que é o ano que a gente está. E aí, reticências, né, é um número irracional, esse Apéry provou que é irracional, tá certo? Mas não existe uma fórmula fechada. Bom, existem outras séries numéricas famosas aqui também, que eu posso dar exemplo para vocês. Por exemplo, somatória de n igual a 0 até... Ah, pode começar em 0? Série? Pode também. N igual a 0 até infinito. Você pode... Vamos dar aqui um outro exemplo famoso. 1 sobre 2 elevado a n. 1 sobre 2 elevado a n. Essa aqui, ela ficaria assim. 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao cubo, olha que interessante, né? É a soma dos inversos das potências de 2. Vocês estão vendo? E quem que se lembra quanto é que dá isso aqui? Será que algum aluno se lembra? Isso aqui dá exatamente, turma, igual a 2, tá certo? E isso aqui é um caso particular da série geométrica, né? Que a gente chama, né? Uma série geométrica com uma razão... Quer dizer, ela é soma de uma PG com razão menor do que 1. Né? Em geral, quando você tem somatórias de n igual a 0 ou igual a 1, tanto faz, até infinito, de um azinho elevado a n, e você vê que esse azinho está entre menos 1 e 1, em geral, isso aqui converge. Tá? Em geral, não, sempre, né? É um teorema, converge. Converge para... 1, quem se lembra a fórmula? 1 dividido por 1 menos A, tá certo? Esse é um resultado interessante. Então, eu estou dando ideia para vocês de várias séries numéricas, quer dizer, somas infinitas de números. É claro que a partir dessa ideia vem a soma infinita de funções, né? Que é da onde surge a ideia de série de potência, que a gente vai estudar aqui,
tá certo? Deixa eu ver aqui que parece que tem um barulho de pop-up. Aqui, ó, Christian Benites, pop-up. Permitir, tá? Olha aí, o pessoal tá escrevendo alguma coisa. Ah, o cara... Ah, aqui, ó. Ah, aqui, eu acho que o Eduardo Ferreira compartilhou aqui o vídeo que eu falei e o PDF. Eu não vou clicar agora para não dar uma desviada do assunto aqui da aula, mas é muito interessante ver esse vídeo, eu achei muito lindo. Já assisti várias vezes, vou confessar para vocês, tá? Bom, mais alguma coisa interessante? Tem uma coisa interessante aqui que eu queria comentar, que é o seguinte, ó, vocês viram que eu dei aqui no começo um exemplo de uma série numérica que diverge, que vai para infinito. É a somatória de 1 sobre n, tá certo? Ela é um exemplo interessante por vários motivos. Primeiro, que você vê que ir diminuindo o número, né, você está somando um número cada vez menor. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, não significa que vai convergir, né? Aí, no caso dessa série, o número diminuiu e a série divergiu. No das outras séries que estão aqui embaixo, o número diminuiu também, porém a série convergiu, tá? Então, o número diminuir não é garantia de nada, tá? Aqui nesse nosso mundo das séries, tá? Essa é uma primeira coisa. Mas eu queria também citar um aspecto interessante aqui, vamos passar para uma próxima lousa, deixa só eu salvar essa aqui, ó. Eu vou salvar, depois eu coloco lá no Google Classroom, quem quiser rever essas lousas aí, quem que tiver coragem. Do you want to save? Sim. Vou colocar aqui para vocês, ó, lousa 1. Lousa 01, pronto. Assim fica salvo, tá? E aí eu vou para a próxima. Aqui eu vou dar uns outros exemplos aqui para vocês, interessante para vocês. Porque ali todas aquelas séries que eu falei, e veja, isso que eu vou falar agora vale também para séries de funções. Deixa eu só pegar um pano aqui, calma aí. Vale para séries de funções. Nas séries, quer dizer, o que eu vou te mostrar agora é o seguinte, às vezes, as séries com as quais a gente está trabalhando, elas não são séries que ficam todos os números positivos. Eles podem se alternar, alternam números positivos com números negativos. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, antes da gente voltar para o livro. Olha só que interessante, quer ver? Ó? Por exemplo, olha só que interessante essa série. Existe uma série que já é conhecida há uns 400 anos, desde Leibniz, que ela diz o seguinte, ó, se eu fizer a somatória de n igual a 1 até infinito, certo? Olha a fórmula que eu vou colocar aqui. Menos 1 elevado a n mais 1 dividido por 2n, por 2n menos 1. Quer dizer, isso aqui é a soma do inverso dos números ímpares, só que alternando o sinal. Por exemplo, quando n igual a 1, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, então é positivo. Então vai ficar assim, 1, é o primeiro termo, é 1. Quando n igual a 2, aqui já vai ficar menos 1 elevado a 3, menos 1 ao cubo, que é menos 1, né? Então já vai ficar, e aqui já vai ficar, para n igual a 2, aqui já vai ficar 4 menos 1, que é 3. Então o próximo termo é menos 1/3. Aí o próximo termo, mais, porque vai ficar positivo ali em cima, 1/5. Você está percebendo que é a soma do inverso dos números ímpares, porém uma soma alternada, vai alternando o sinal, mais, menos, mais, menos. O que o Leibniz descobriu lá em 1600 e pouco? Que isso aqui dá igual, acredite se quiser, π sobre 4. Olha só que interessante, tá? Leibniz, vamos até botar entre parênteses aqui o nome dele, Leibniz, tá certo? Tá aqui, 1600 e pouco, 1600 e xx, não sei exatamente o ano, ele descobriu isso aqui. Uma outra série alternada e convergente, né? Você vê que você soma até o infinito, dá π sobre 4. Uma outra série alternada muito interessante também, convergente, é n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, tá? Dividido por n. Essa é mais interessante ainda. É como se eu pegasse aquela série harmônica lá, 1 sobre n, que a gente já viu que diverge, que dá infinito, e a gente alternasse o sinal. Aí ela vai ficar 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5. Olha que interessante que ficou. Menos 1, papai, vai embora, né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos, todos os números aqui embaixo. Sabe quanto é que isso aqui dá, turma? Ao contrário da série harmônica normal, que é tudo com mais, essa aqui que é alternada, ela dá ln de 2. ln de 2. Olha que interessante. Ah, e se eu colocasse menos 1 elevado a n, em vez de n mais 1?
Isso aí teria que... Você fazer uma mudança aqui do n mais 1 para n nessa, equivale a você ter multiplicado por menos 1, né? Porque menos 1 vezes menos 1 elevado a n mais 1 é menos 1 elevado a n mais 2, que é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Então, você teria que multiplicar tudo por menos 1 aqui. Muda, quem é mais vira menos, quem é menos vira mais. E aqui, então, daria menos ln de 2. Então, ela começando com mais, ela dá ln de 2. Começando com menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, ela viraria menos ln de 2. Tá? Mas continuaria convergente do mesmo jeito. Então, o nome que a gente dá para essa série aqui, obviamente, ela é a série harmônica alternada. Alternada, tá? Várias séries interessantes que eu estou te mostrando aqui. O que ela mostra pra gente? Bom, então já tá bom de exemplo aqui. Depois vocês pesquisem ou criem mais exemplos vocês mesmos, tá? E a gente vai ver aqui no livro também outros exemplos. Mas o que essa série harmônica alternada chama a nossa atenção aqui para uma coisa, que é o seguinte: às vezes uma série converge, como é o caso dessa aí. Por exemplo, né? Essa série aqui, que a gente acabou de ver, a gente poderia dizer que ela é uma série de n igual a 1 até infinito a n, onde a n é igual a menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n. Essa série convergiu, né? A gente pode dizer que ela converge, com certeza, converge lá para ln de 2, né? Converge. Agora, se eu chegasse e tacasse um módulo nela, vamos supor que eu passasse o módulo, né? Então, quanto que é módulo? Olha só, módulo de menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n, o módulo disso aqui é igual módulo do menos 1 elevado a n mais 1, módulo, né, dividido por módulo de n. Só que n é sempre positivo. E módulo de menos 1 elevado a não sei quanto é simplesmente 1, tá certo? Deixa eu fazer um tracinho mais reto aqui. Módulo. Módulo de menos 1 elevado a n mais 1 é 1. E módulo de n é n. Então, quer dizer, se eu pegar essa série aqui e eu tacar um módulo nela, ela vai virar somatória de 1 sobre n que não converge, tá certo? Então, somatória de AN convergir não necessariamente implica que o somatório de n igual a 1 até infinito do módulo de AN converge, tá certo? Então, vocês estão tomando contato com uma realidade aqui da teoria das séries. Quando uma série converge, como é o caso dessa aqui que eu mostrei para vocês antes, que converge para ln de 2, não necessariamente a somatória com o módulo vai convergir. Se eu tacar o módulo aqui, esse menos 1 elevado a n mais 1 sobre n vira 1 sobre n, e somatória de 1 sobre n é a série harmônica que diverge. Foi aquele primeiro exemplo que eu dei. Tá? Porém, o contrário é verdade, é um teorema. O contrário disso aqui é teorema, é verdadeiro, né? Teorema. Se uma série com o módulo converge, se a somatória de módulo de AN converge, ponto. Isso implica que a somatória sem o módulo de AN conve também, tá? Esse é teorema, tá? E como é que a gente chama essa convergência com o módulo? A gente chama isso aí converge absolutamente. Então, o que esse teorema aqui está dizendo para a gente é o seguinte: olha, se uma série converge absolutamente, então a série converge, tá? Mas o que eu expliquei antes é que a volta não vale. Se uma série converge, não necessariamente ela converge absolutamente, tá certo? Então, beleza, com essas duas luzinhas aqui, eu consegui fazer uma pequena revisão de coisas básicas de série para mostrar para o aluno, tá certo? Para o aluno lembrar um pouquinho desse mundo das somas infinitas, né? No caso ali, são somas com números, né? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte aí? Eu posso começar a falar das séries de potências. Tá tudo bem até aqui? Estão conseguindo ouvir bem, ver bem a lousa? Tá legível? Tá entendendo tudo? Tá jóia. Acho que o pessoal lá, Christian Benites. Ok, tudo safe geral, tá legal. Bom, então é o seguinte, se tá safe geral,
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar da série de potência. Então, olha só, porque daqui a pouco eu já vou voltar para o livro. Antes, deixa eu mostrar aqui mais uma coisinha aqui para vocês, que é o seguinte. Aí, como ele está dizendo ali no livro, a ideia da série de potência... Então, agora vamos passar para a série de potências, tá? Séries de potências. A ideia das séries de potências, eu vou até botar entre parênteses, ela é um caso particular, caso particular de série. Caso particular de. Peraí, que eu fiz. Peraí, que eu fiz uma bobagem aqui. Caso particular de série de funções. Quer dizer, existem outras séries de funções, tá? Que não tem nada a ver com séries de potências. Tá? Por exemplo, a gente vai estudar uma aqui mais para frente, que é a série de Fourier. A série de Fourier é uma série de senos e cossenos, não tem nada a ver com potência, tá? E o que é a série de Fourier? Ela é outro caso de série de funções, tá? Então, existem muitas séries de funções, em particular, as séries de potência. Como é que funcionam as séries de potência? Então, de acordo ali com o livro, eu vou pegar, às vezes o livro muda um pouquinho a fórmula de um para outro, né? Como a gente está seguindo o Boyce ele padroniza assim, ó, que é o jeito mais comum que tem, né? A série de potência é uma somatória de 0 até infinito, a n, que aí, esse aqui é um terminho que nem aqueles que a gente estava vendo, 1 sobre n, 1 sobre 2 elevado a n, menos 1 elevado a n, mais 1 dividido por não sei quanto. Esse a n é como naqueles exemplos que eu estava mostrando, só que agora vem a diferença, né? X menos x0 elevado a n. Tá certo? Então, a ideia disso aqui é justamente introduzir a função dentro do somatório, né? Então, isso é uma série de potências, né? Pode ou não, aí nós vamos ter que analisar, pode ou não convergir. E é claro que no caso de uma série de potências, ela não converge para um número, que nem aquelas outras que eu estava falando. Aquelas que eu estava falando converge para ln de 2, converge para π sobre 4, para π quadrado sobre 6, para 2, para números, porque são séries de números. Essa, como é uma série de funções, ela pode ou não convergir para uma função. Claro, série de funções vai convergir ou não para uma função f de x, digamos assim, para uma função f de x, tá certo? Então, veja, como é que a gente vai saber se vai convergir? Calma que eu já vou explicar um critério que a gente vai usar, tá certo? Mas veja que tem a presença desse x0. Sempre nós vamos analisar essa convergência, se essa série aqui converge ou não para uma função f de x, em torno de x0, tá certo? Em torno... O que é em torno? No intervalo em volta de x0. Em torno de x0. x0 é um número real, ele pertence a R, é um numerinho real. Tá certo? Então, quer dizer, vou te dar um exemplo básico aqui, ó. Um exemplo que eu vou te dar. Olha só que interessante esse exemplo. Eu poderia escrever assim, ó, somatória, certo? De n igual a 0 até infinito. Vamos colocar aqui assim, ó, x elevado n igual a 0, então eu vou colocar assim, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. Olha que interessante. Isso aqui é uma série de potências? Com certeza absoluta aqui, ó. Detalhe, quem que é o x0 aqui nesse meu exemplo? Vocês percebem que o x0 é 0 aqui nesse exemplo? Vocês percebem que sumiu o x0, não tem? Eu estou só fazendo o x elevado a uma certa potência. No caso, eu peguei só potências ímpares, 2n mais 1, e peguei um coeficiente a n, que é igual a quanto? Vamos escrever aqui do lado, para vocês verem. Deixa eu passar um traço aqui, calma aí. Só para dividir aqui, ó. Esse exemplo que eu estou dando, ele está considerando, em primeiro lugar, um x0 igual a 0, quer dizer, é uma série de potências em torno de 0. Tá? E está considerando um ANzinho ali, esse AN, esse coeficientezinho, o AN é, aqui nesse caso, 1 sobre 2n mais 1
fatorial. É um exemplo bem famoso em matemática esse aqui. Por quê? Porque essa série aqui, ela converge. Depois nós podemos até provar que ela converge. E sabe para quem que ela converge? Ela converge para a função seno de x. Olha que interessante. Isso aqui é a representação em série de potências da função seno de x. Ah, professor, se abrir esse somatório aqui, como é que fica? Fica assim, ó. Eu vou até colocar aqui seno, já que eu já falei para vocês que é o seno, né? Seno de x igual. Vou abrir o somatório. Se você colocar n igual a zero... Ah, não, peraí, eu esqueci só de um detalhe aqui. Eu esqueci de um detalhe. Calma aí, deixa eu pegar a borracha aqui e corrigir. Calma aí que eu vou ter que corrigir aqui. Eita. Eu esqueci que alterna o sinal, né? Faltou alternar o sinal. Tem aquele menos 1 elevado. Deixa eu colocar aqui. Senão não vai dar seno nunca. Na verdade, antes do x... geralmente a gente coloca antes do x. A gente deixa assim, quer ver? Deixa eu reescrever tudo aqui, ó. Calma aí, que eu já vou, vai ficar melhor. Que eu esqueci que alterna o sinal aqui, calma aí, deixa eu corrigir. Aí vai ficar certinho. Eita. Aqui, na verdade, o AN é menos 1 elevado a N menos 1, peraí, deixa eu só pensar se é N ou N mais 1. Menos 1 elevado a N, porque está começando em zero, né? Menos 1 elevado a N, dividido por 2N mais 1 fatorial, como eu tinha dito antes. Isso aqui mantém, tá certo? Tudo, esse aqui é o AN, vezes x elevado a 2n mais 1. Vezes o x elevado a 2n mais 1. Isso aqui, esse é o AN, esse é o x. Claro, ele está x menos zero, né? Como eu falei para vocês, ponto vírgula. O x0 é igual a zero aqui nesse caso, tá? Então ela representa a função seno em torno do zero. Claro que você pode estar se perguntando, mas quanto em torno do zero? Quer dizer, para a direita e para a esquerda do zero, eu vou poder andar quanto que ela vai continuar valendo o seno de x. Aí é a questão do raio de convergência, a gente já vai ver como é que calcula. Mas antes, deixa você ver a série. Se eu expandir esse somatório, se eu colocar n igual a zero aqui, menos 1 elevado a zero é 1. Tá? 1 fatorial é 1. Zero aqui, x elevado a 1. Então, o primeiro termo, vai expandindo aí o somatório. Eu vou escrever aqui, ó. O primeiro termo é x. Tá? Quem que seria o segundo termo? Série de potências aqui já. Quem que seria o segundo termo? Aí é para n igual a 1. Aí aqui fica menos 1, aqui vai ficar 3 fatorial, e aqui vai ficar x elevado a 3. Então, o próximo termo é menos x elevado ao cubo sobre 3 fatorial, que no caso é 6, todo mundo sabe, mas tudo bem. Próximo termo seria para n igual a, já foi o 0, já foi o 1, agora n igual a 2. Menos 1 ao quadrado é mais 1, então aqui vai ser mais. Negócio de alternar o sinal, que eu já tinha explicado para vocês. E colocando 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1 é 5. E aqui também vai ficar 5, então vai ficar x elevado à quinta potência dividido por 5 fatorial. Claro que vocês já pegaram um esquema aqui de cabeça, sem fazer conta, você faz agora os outros termos. Quem que é o próximo termo? É óbvio que vai ser mais, menos, vai ser menos. E x elevado a 1, x elevado a 3, x elevado a 5, quem que vai ser agora? X elevado a 7, dividido por quem? 7 fatorial. Aí o próximo termo, mais x elevado a 9, dividido por 9 fatorial, reticências. Está aí. Você está vendo um exemplo de uma série de potências. Nesse caso específico desse exemplo aqui que eu dei, é a série de potências que converge para a função seno, tá certo? Essas são as três famosas, né? Aqui converge para seno, converge para cosseno e converge para exponencial. Ixi, acho que o pessoal está tentando falar alguma coisa ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, tá tranquilo, tá tudo bem, tá legal. Então, olha só, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês verem essa série aqui em ação, para vocês verem como é que ela funciona. Ó, aqui eu vou colocar para vocês a função seno. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Todo mundo está vendo bem esse gráfico? Só alguém dá um feedback aí para mim que está vendo o gráfico. Né? Sim. Sim, aí, beleza. Então tá aí, a função seno. Note que aqui está o ponto zero. Vamos deixar o ponto zero aqui em destaque, porque tá aquela série de potência ali está em torno de zero. Né? Deixa esse ponto zero aí um pouco destacado aí para a gente lembrar que está tudo em torno do zero. Deixa eu até vir aqui nas propriedades dele e mudar aqui, ó. Não precisa exibir rótulo e aumenta aqui um pouco o tamanho aqui dele, para ele destacar um pouco mais. Isso, só isso que eu queria. Beleza, tá aqui. Olha só, se eu pegar, claro, professor, como é que você vai representar essa série de potências se ela tem infinitos termos aqui, ó? Infinitos, olha aqui o infinito aqui. Não,
não vou colocar infinitos termos, tá? Vou apenas colocar alguns termos, para vocês verem o efeito dessa série de potência, como é que ela vai convergindo para o seno de x, tá certo? Então, olha só, primeiro termo é x. Vamos supor que eu parasse a série aqui no primeiro termo, x. Olha lá a função x, como é que ela fica. Tá vendo? Você está vendo junto a função x e a função seno de x. Você vê que, para valores grandes de x, a função se afasta muito do seno. Mais proximamente do zero, a função representa bem o seno, está bem parecido, ó, se confunde com a função seno. Ah, mas está muito tosco, está muito ruim. Tudo bem. Então, em vez de pegar só o primeiro termo da série de potência, só o x, vamos pegar os dois primeiros termos. X menos x ao cubo sobre 6. Olha lá, eu já deixei preparado. X menos x ao cubo sobre 6. Vamos ver. Olha lá. Está vendo como já melhorou? Agora já está começando a imitar um pouco melhor o seno. Também em volta do zero. Quando você se afasta muito, aí começa a dar uma divergência entre os senos. Por isso que eu falei, a questão do intervalo de convergência, né? Mas isso aqui ainda não é a série. Isso aqui são só os dois primeiros termos. Vamos colocar os três primeiros termos aqui para ver o que acontece. Quer dizer, agora vai ficar x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial. Vamos ver o que acontece. Olha só, olha só. Já ficou melhor que o outro, ó. Se você comparar, o outro aqui, ó, na altura do menos 2, já estava se afastando bem. Essa nova verdinha aqui embaixo, na altura do menos 2, está praticamente junto ainda com o seno. Você vê que já se enroscou mais no seno, tá? Essa aqui. Agora, tudo bem, beleza, vamos colocar mais um termo. X menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial. Que é essa aqui, olha só. Olha só como já... Ó, praticamente essa aqui com 4 termos, praticamente de menos π até π, que é o 3,14, praticamente de menos π a π, esse polinômio aqui, você vai concordar comigo, ele já ficou praticamente igual ao seno. Tá? Ele só começa a divergir do seno para frente do π e para trás do menos π. Ah, professor, mas e quando que vai pegar essas outras corcovas aqui e vai ficando igual ao seno para sempre? Bom, se você for jogando outros termos aqui, se a gente for, que eu coloquei até 4, né? Só para dar uma ideia para o aluno do que está acontecendo. Deixa eu colocar todos juntos para você ver o que está acontecendo. Ó. Um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos. E se você for colocando mais termos, vai enroscando cada vez mais aqui no seno. Vocês estão percebendo, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão percebendo o que acontece? Então, veja, essa ideia, beleza, essa ideia de uma série de potências convergindo para uma função. Então, você tem a função, no caso, a função de fundo que eu deixei, é a função seno. E fui colocando os vários termos da série de potências para você ver ela ir convergindo para a função conforme eu aumento os termos. Ela vai convergindo, tá? Já deixei aqui embaixo preparado o cosseno, mas antes de eu fazer o cosseno, aqui tem a função cosseno também. Antes vamos escrever a série aqui do cosseno para vocês verem. Deixa eu pegar uma nova lousa aqui. Ó, é sim. Aí é lousa 3. Lousa 3, pronto. Então, aqui, no caso do cosseno, um outro exemplo de série de potências aqui, exemplo, né? Exemplo. Tá aqui. Vamos pegar a seguinte série agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Somatória, n igual a 0 até infinito. Aí é assim, menos 1 elevado a n, que tem também a alternância de sinal no cosseno. Só que agora, em vez de ser os ímpares, são os pares. 2n fatorial aqui embaixo, né? Espera aí que eu fiz um monte de merda aqui. Deixa eu tirar isso aqui. 2n fatorial. Eu ainda estou acostumando a escrever, eu peço perdão para vocês. Menos 1 sobre n, dividido por 2n fatorial, vezes x elevado a 2n. Essa é uma série de potências. Também ela tem x0 igual a 0, então também vai ser em torno do zero. No caso, o an dela é menos 1 elevado a n dividido por 2n fatorial, beleza? E aqui, já do estudo de matemática, a gente sabe que essa série converge para a função cosseno de x, tá certo? Então, vamos expandir ela aqui. Como é que ela ficaria se você expandisse? Ficaria assim, ó. Cosseno de x igual, quem que é o primeiro termo? N igual a 0.
vai dar menos 1 elevado a zero, que é 1, 0 fatorial, que é 1, x elevado a zero, que é 1. Então, o primeiro termo é 1, constante igual a 1. Olha que interessante. Aí alterna sinal, menos. Aí vai ficar, para n igual a 1 agora, x ao quadrado sobre 2 fatorial. Depois alterna sinal, mais x à quarta sobre 4 fatorial. Menos, e aí vai embora, né? O próximo termo seria menos x à sexta sobre 6 fatorial, mais reticências. Ah, você está me dizendo que esse somatório alternado aqui de potências de x vai dar exatamente a função cosseno? Vai, e dá até para eu mostrar para você. Vamos aqui no GeoGebra. Aqui está a função cosseno. Então, vamos pegar aqui o primeiro termo dessa série de potências. Vamos pegar só 1. Só 1 fica uma constante. Ali, ó. Você vê que no zero, tudo... Lembra a importância de você perceber que x0 é igual a zero? Quer dizer, você calcula uma série de potências assim, com x0 igual a zero, ela está representando a função em torno do zero. Claro que ela pode acabar representando e convergindo para a função em muitos mais pontos em volta do zero, porque vai ter todo um intervalo de convergência em volta do zero, ou como o pessoal costuma dizer, em torno do zero. Mas o centro do negócio todo é o x0, que no caso é zero. Tá? Então, o primeiro termo, 1, ó, já bateu igual o cosseno aqui em zero, só que em todos os outros pontos ficou diferente. Então, vamos pegar agora dois termos. Ó, vamos colocar 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Já deixei pronto aqui, ó. Olha só, 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Já chegou bem mais perto do cosseno. Tá? Vamos pegar três termos. 1 menos x quadrado mais x à quarta sobre 4 fatorial. Já deixei pronto aqui. Tá? Você vê, se você comparar com a outra, ó, aqui já começava a afastar. Ó. Mais ou menos aqui já começava a afastar. Essa função anterior, aqui tinha só 2 termos. Essa aqui com 3 termos, aonde a outra já está afastando, ela ainda está praticamente igual. Só começa a afastar para cá, ó, bem mais para frente. Já está enroscando mais. Aí com 4 termos, indo até o x à sexta sobre 6 fatorial. Aí vai ficar assim, ó. Olha que interessante. Tá certo? E se eu colocar mais um termo, ela já vai subir enroscando aqui. Vai descer por um lado, porque essa aqui é par, né? Então, a próxima... Quer dizer, na verdade aqui está sempre polinômio par. Então, a próxima vai os dois subir, né? Os dois ramos aqui no final vão subir. Só que antes de subir, eles ainda vão enroscar um pouco mais no cosseno, tá? Então, quer dizer, olha aí como é que foi a evolução da série de potências do cosseno. Um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos, foi enroscando cada vez mais. Cada vez está cheio. E claro, se você... Por isso que eu comecei minha explicação falando, a série é uma soma infinita. Como é que vai fazer para essa somatória aqui convergir realmente para o cosseno? Aí você tem a questão de mandar isso aqui, não colocar apenas 4 termos, como eu coloquei. Tem a reticências, aí você teria que somar até infinito. Aí você vai ver essa série de potência, a hora que você começar a atender esses termos para infinito, vai virar exatamente igual ao cosseno, vai enroscar em tudo isso aqui, tá certo? Então, beleza, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá legal? Bom, ok, vamos voltar ali para o... Antes de voltar para o livro, deixa eu só dar um último exemplo para vocês. Esse eu não fiz o gráfico, vou deixar para vocês fazerem, depois vocês pegam o GeoGebra em casa, vocês fazem. Mas eu vou pelo menos comentar aqui com vocês um muito famoso também, que é a série de potências que dá a função exponencial. A função exponencial, e elevado a x, ela tem uma série de potências muito famosa também, que é 1 mais x, olha que interessante isso, que aqui seria 1 dividido por 0 fatorial, que é 1, x elevado a 1 dividido por 1 fatorial, que é x, x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, mais x elevado a 3 dividido por 3 fatorial. Olha que interessante. Mais x elevado a 4, vai embora, né? Sobre 4 fatorial, mais reticências. Agora você já entendeu aqui o esquema. Mais reticências. Ah, se for escrever com somatório, se você for escrever com somatório, vai ficar assim. E elevado a x igual somatório, para n igual a 0 até infinito, x elevado a n dividido por n fatorial, tá certo? Não tem aquele menos 1, porque não tem alternância de sinal, é tudo positivo. Isso aqui dá, repara que também x0 é igual a 0, não tem x menos alguma coisa, tá só o x aqui, então x0 é igual a 0, tá certo? Vou até colocar aqui para vocês
depois se lembrarem, nesse caso aqui o x0 é 0 também, e nesse caso o AN, ele é igual a 1 sobre n fatorial. Olha que interessante. O que acaba gerando de quebra uma série numérica que dá o número e. Porque se eu colocar x igual a 1, quanto que é e elevado a 1? É e, né? Observação final aqui. Observação. Se eu colocar x igual a 1, vai ficar e, número e, igual. Aí você coloca x igual a 1. A hora que você colocar x igual a 1 em tudo isso, vai ficar 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Isso aqui, ó, somado até o infinito, dá um número e. Quer dizer, você tira essa fórmula a partir disso. Uma outra fórmula que você pode também tirar a partir daqui, se você juntar essa fórmula que que eu acabei de expor para vocês, do e, se você juntar essa fórmula com a fórmula do cosseno que eu mostrei para vocês, com aquela do seno que eu mostrei antes, você consegue provar também aquela fórmula, deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês não esquecerem, aquela fórmula que era e elevado a i, x, igual a cosseno x, quem lembra dessa fórmula? Mais i seno x. Vocês se lembram dessa fórmula? Sabe como é que você faz para provar isso? Tá vendo esse ix que está aqui na exponencial? Pega esse ix e substitui aqui no lugar de x. Aí vai entrar ix aqui, ix aqui, ix, ix. Todo x você substitui por ix. Aí você reagrupa esses termos do lado direito, nos termos aqui do cosseno e nos termos do seno. E você vai ver que os do seno vai ficar tudo multiplicado por i. Aí você põe o i em evidência. Aí você vai perceber que o e elevado a ix, da hora que você substituir o ix aqui do lado direito, ele vai ficar cosseno x mais i seno x. Dá para você demonstrar perfeitamente essa fórmula aqui, tá certo? Beleza, espero que vocês tenham aproveitado essa minha explicação toda inicial para entender aí várias coisas, né? Eu vou voltar agora para o livro, tá certo? Vou voltar para o livro. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, não tem problema, tá? Agora, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta aqui. Está todo mundo manso. Não, está todo mundo quieto, né? Beleza. Então, olha só. Voltando para o livro, então. Então, vocês já perceberam que série de potência, somatória de n igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a n, ou às vezes apenas x elevado a n, quando o x0 for 0, tá? E qual que é a ideia de convergência? Ela converge num determinado ponto x, né? Ela converge se o somatório finito, aqui não é mais infinito, que nem aqui, né? Somatório até m, a hora que você manda o m para infinito, converge. Beleza, isso aqui é só a definição matemática, tá? Aqui, já no item 2, isso aqui é uma revisão. Ele está fazendo vários tópicos de revisão aqui, antes de resolver a equação diferencial. Aqui, já no tópico 2, ele está dizendo o seguinte, olha, essa série, entra aquela ideia de convergir absolutamente, que eu tinha explicado para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Quando uma série converge, não necessariamente ela converge absolutamente. Não necessariamente ela converge com módulo. Até dei o exemplo para vocês da série harmônica alternada. A série harmônica alternada converge sem módulo, mas não converge com módulo. Mas aí eu expliquei que tem um teorema que fala que é sempre verdade o contrário, a volta, né? Sempre que uma série converge com módulo, ela vai convergir sem o módulo, tá? Então, olha só, uma série converge, séries numéricas eu estava falando. Agora você vai ver que vale a mesma coisa aqui para a função também, para a série de potências. Uma série converge absolutamente, quer dizer, com o módulo, né? Em um ponto x, se essa série aqui, ó, com o módulo, que você pode dividir, né? Pode deixar só módulo de AN, módulo de x menos x0 elevado a n, converge, quer dizer, convergir absolutamente, a série normal aqui, converge absolutamente quando ela converge com o módulo. Se uma série converge mesmo quando você passa o módulo nela, então você fala que ela converge absolutamente, tá certo? Pode-se mostrar que se a série converge absolutamente, então ela converge. É aquele teoreminha que eu escrevi naquela lousinha digital ali para vocês, tá? Que eu escrevi com a canetinha lá. Olha, tem o teorema, 2 pontos. Se converge absolutamente, então converge. No entanto, a recíproca não é verdadeira.
necessariamente, que é o exemplo que eu dei lá para vocês com série numérica, foi o exemplo da série harmônica alternada. Tá? Agora, esse item 3 é muito importante. Um dos testes mais úteis para convergência absoluta, um teste que, se você fizer ele, a série de potência, passar nesse teste, significa que ela converge absolutamente, e, portanto, converge. Porque toda série que converge absolutamente, converge. Tá? Então, ele é um teste bem forte. É o teste da razão. Então, ele está explicando aqui, né? Se o AN for diferente de zero, e se para um valor fixo de x, olha lá, quer dizer, o teste da razão, ele consiste em você fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui. Quer dizer, se você tem um AN diferente de zero, geralmente é, né? E você fizer essa conta aqui, AN mais 1 vezes x menos x0 elevado a n mais 1, dividido por AN, x menos x0 elevado a n, módulo, tá certo? E aí ele simplificou aqui já, né? Por exemplo, esse x menos x0 elevado a n mais 1, porque a última coisa que você faz é passar o limite. Primeiro você simplifica a expressão aqui dentro. X menos x0 elevado a n mais 1 dividido por x menos x0 elevado a n, se você cancelar, vai sobrar apenas um módulo de x menos x0, elimina o n. Como já não depende mais de n, pode vir para fora do limite. Então ele já colocou para fora aqui. E dentro do limite vai sobrar o quê? Módulo, esses dois aqui, módulo de AN mais 1 dividido por AN. Então, ele diz o seguinte, o teste da razão. Beleza, eu faço esse limite aqui, que é igual a isso aqui, tá certo? Que vai ser igual a módulo de x menos x0 vezes 1L. Esse Lão aqui que ele colocou, já é o resultado desse limite aqui. Quer dizer, ele já está sendo otimista e já está considerando que esse limite aqui vai convergir. E vai convergir para um limite L, tá certo? Então, a série de potências que você está estudando lá, essa aqui, ó, essa aqui original, tá certo? Que eu acabei de dar 3 exemplos para vocês, do seno, do cosseno e da exponencial. Essa aqui é uma espécie de fórmula geral. Uma vez feito esse teste nela, chegou nisso aqui, módulo de x menos x0 vezes L. A série de potências original converge absolutamente num valor de x, se esse módulo de x menos x0 vezes L for menor do que 1, tá certo? E diverge se for maior do que 1. E é inconclusivo se for igual a 1, tá certo? Então, o nome disso aqui é teste da razão. Eu acho que melhor do que ficar tentando explicar ele aqui na teoria, é você ver na prática como é que ele funciona. Por isso que é bom, você está vendo que já tem um exemplo aqui. A gente pode tentar fazer esse exemplo aqui, eu acho que seria bem proveitoso, para a gente entender. Porque, veja, toda vez que você for resolver uma equação diferencial por série de potências, você vai chegar no final numa série de potências, que é a solução da equação diferencial. Como que você sabe se essa série converge, que nem aquela que eu estava mostrando para vocês do seno e do cosseno, que a gente viu ali na raça, ela vai convergindo, eu fui aumentando os termos, você viu ela enroscando na função seno, enroscando na função cosseno, então aquela converge. Mas quando você está resolvendo a equação diferencial, você chega lá no somatório no final, chega numa série de potências, como que você vai ter certeza que ela converge ou não? Você vai ter que aplicar esse teste aqui. Essa vai ser o que você vai ter que fazer. Então, se não, você tem ali uma série que você não faz a menor noção. Às vezes ela converge só dentro de um intervalo, e fora do intervalo ela não converge. Como é que você descobre esse intervalo? Exatamente fazendo esse teste aí, que eu vou convidar vocês a fazer agora comigo. Vou tentar fazer na lousinha, na mesinha digitalizadora aqui, ó. Vamos pegar essa série aqui. Em primeiro lugar, é uma série de potências? É. Tá certo? Vamos escrever ali, vamos ver se vocês conseguem. Vamos ver se o pessoal está perguntando alguma coisa. Não, o pessoal está tranquilo. Está tranquilo. Espero que eles estejam acompanhando aí, né? Eu vou fazer ali na lousa, vamos ver. Então, primeiro deixa eu copiar aqui, né? Então, a série que eu quero aplicar... Quer dizer, o que eu quero fazer nessa série, turma? Eu quero aplicar o teste da razão nela para ver se ela converge. Caso ela convirja, qual vai ser o intervalo de convergência dela. É isso que eu vou fazer. Vou fazer uma exemplificação aqui para vocês. Vamos ver. A série é somatória de n igual a 1 até infinito, somatória de n igual a 1 até infinito. E quem que está ali dentro? Menos 1 elevado a n mais 1, menos 1 elevado a n mais 1. É uma série que alterna o sinal, né? Já deu para perceber. N vezes x menos 2 elevado a n. Outra coisa que você percebe, turma, essa série aqui
ela não tem... Em primeiro lugar, quem que é o x0 dela? O x0 dela não é 0, que nem nos outros exemplos que eu estava dando. O x0 dela é igual a 2. Então, o que a gente vai descobrir de convergência dela é em torno de 2, tá certo? Outra coisa, só para a gente não se perder, quem que é o AN dela? O AN é igual a menos 1 elevado a n mais 1 vezes n. Vezes n, tá lá. Aí, como que eu aplico o teste da razão? Vamos usar aquela ideia dele lá, né? Ele dizia que a gente tem que analisar, a gente tem que analisar aquela expressão, então vou escrever aqui, né? Teste da razão, teste da razão, só para lembrar o que ele falava. Ele falava para a gente analisar aquele módulo de x menos x0 vezes aquele elão, que é o elão, onde o elão é onde o elão é igual ao limite para n tendendo ao infinito de módulo de AN mais 1 sobre AN. E aí, depois de fazer esse limite, que dá L, substitui o L aqui, aí a gente faz aquela jogada de ver aonde que dá menor que 1, que é onde vai convergir, aonde que dá maior que 1, que vai divergir, e onde for igual a 1 é inconclusivo. Aí a gente vai ver com a questão do o que faz quando é inconclusivo, tá certo? Então vamos analisar isso aqui. Então, em primeiro lugar, olha a importância que é a gente localizar bem aqui quem que é o AN. Vocês estão vendo aqui, ó? Vou até fazer em vermelho aqui, ó. A importância, porque você vai ter que fazer a n mais 1 sobre a n. Se você não souber bem quem é o AN, como é que você faz, né? Vai confundir tudo. Então, vamos ver aqui, ó. AN mais 1 dividido por AN é igual... Quem que seria se eu colocar n mais 1 aqui? Vai ficar menos 1 elevado a n mais 2, né? Menos 1 elevado a n mais 2, vezes n mais 1, dividido por... Esse aqui que eu acabei de escrever seria o AN, né? AN, deixa eu fazer um traço melhor aqui. Isso, AN mais 1, esse aqui de cima. Agora o AN aqui embaixo. Menos 1 elevado a n mais 1, vezes n. Claro que a hora que você simplificar isso aqui, né? Menos 1 elevado a n mais 2, dividido por menos 1 elevado a n mais 1, vai ficar menos 1 vezes n mais 1 dividido por n. Esse é o AN mais 1 sobre n. Só que detalhe, antes de passar o limite, você tem que passar o módulo. E a hora que você passar o módulo, evidentemente vai sumir esse menos 1. Então, aqui embaixo, deixa eu continuar aqui embaixo. O limite para n tendendo ao infinito, de módulo de AN mais 1 dividido por AN, vai ficar igual ao limite para n tendendo ao infinito, Bom, o módulo já eliminou esse menos 1, vai ficar apenas o... Ou também não precisa colocar módulo em n mais 1 sobre n, porque eles são todos positivos, né? n mais 1 dividido por n. E todo mundo sabe, turma, quanto é que dá o limite para n tendendo ao infinito de n mais 1 sobre n? Não é possível que esses alunos não saibam disso. Quanto que, para n tendendo ao infinito, n mais 1 sobre n vai dar quanto? Nós vamos... 1, aí o Felipão já falou. Vai dar 1. Parabéns. Que é igual a 1. Então, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o seguinte, o L deu igual a 1. Então, já descobrimos o valor de L, vamos voltar lá então, né? Voltando lá então, ficou o seguinte, módulo de x menos, quem que é o nosso... Aí você vai falar, módulo de x menos x0, professor, sim, mas já vamos substituir. Quem que é o nosso x0? É 2. Módulo de x menos 2 vezes o L, mas quanto que deu o L? O L deu 1 vezes 1. É a mesma coisa que apenas módulo de x menos 2. Eu quero saber aonde que isso aqui dá menor do que 1, porque lembra que o teste da razão, ele dizia que aonde essa brincadeira aqui dá menor do que 1, é aonde ela converge. Então, módulo de x menos 2 é menor do que 1, é equivalente ao quê? Guarda isso aqui, isso é uma técnica que você pode sempre usar. Módulo de uma coisa é menor que outra, você coloca uma coisa aqui no meio, x menos 2 no meio, menor
menor. Ah, menor que 1, coloca 1 aqui, menos 1 aqui. Você nunca erra, tá? Lembra disso. Lembra disso, ó. Módulo de A menor que B equivale a você fazer o quê? Menos B menor que A menor que B. Tá lá. Tá certo? Módulo de A menor que B é equivalente a menos B menor que A menor que B. É uma regra matemática, você pode ver que dá sempre certo, tá? Então, módulo de x menos 2 é menor do que 1, isso é equivalente a dizer que x menos 2 está entre menos 1 e 1. Mas isso é equivalente a eu dizer o seguinte, vamos supor que eu somo 2 nos três lados aqui. Menos 1 mais 2 é 1. Menor. X menos 2 mais 2 é x. 1 mais 2 é 3. Quer dizer, eu fiz mais 2, mais 2, mais 2. Fiz mais 2 nos três membros aqui. Então, ficou menos 1 mais 2 deu 1. X menos 2 mais 2 deu x. 1 mais 2 deu 3. Então, você acabou de descobrir o intervalo de convergência. Repara que entre 1 e 3, turma, quem que está bem no centro, no meio, entre 1 e 3? É justamente o número 2, que é o x0. O x0 vai estar sempre no centro do intervalo de convergência, tá? Um outro conceito também que surge muito nesse tipo de estudo é o conceito de raio de convergência, né? Então, olha só, deixa eu escrever aqui no cantinho aqui, vamos ver se dá. Aqui, ó, não, calma aí. Queria desfazer esse negócio que eu fiz aqui, mas não tá dando. Aí, sumiu. Aqui, ó, quem que foi, então, vamos chamar de I, o intervalo de convergência I, aqui no caso, foi 1 até 3. Quer dizer, essa série de potências aqui do exercício, você veja, ela é uma série de potência bonitona, que nem aquelas outras que eu estava mostrando para vocês, do seno, do cosseno, do exponencial, mas ela já tem uma diferença em relação àquelas. Ela vai convergir apenas para valores entre 1 e 3. Para valores fora desse intervalo aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente ela não vai convergir. Você tem garantido a convergência aqui de 1 até 3, tá? Aquelas outras que eu mostrei do seno, do cosseno, da exponencial, convergem para qualquer x. O intervalo de convergência daquelas outras é de menos infinito até mais infinito, tá? E raio de convergência é infinito. O raio de convergência, geralmente a gente usa a letra ρ, né? Rho, aqui no estudo de séries, é a letra do raio de convergência. Quem que seria o raio de convergência? Ué, imagina o intervalo de 1 até 3. Quem que está bem no meio dele? É o 2. E o 2 é o centro dele. Do 2 até 1 e do 2 até o 3, tem 1 de distância. Então, o raio de convergência é 1. Né? Isso aqui é o raio de convergência. Tá? Convergência. Tá lá. Raio de convergência é 1. É a distância do centro. Quem que é o centro? É sempre o x0. É a distância do centro até o extremo do intervalo de convergência, o raio de convergência, tá? Beleza, tudo bem. Vamos ver o que o livro... Deixa eu salvar esse aqui para a gente ir para o próximo, né? A gente salva aqui rapidinho, lousa 05. E aí o que acontece? Depois, se vocês não conseguirem abrir isso aí, depois eu passo para JPEG ou para PDF para vocês poderem ver, tá? Estou só salvando ali para não, nesse formato aqui desse negócio, para não perder. Depois eu passo para JPEG aí, qualquer um pode abrir. O que acontece aqui é o seguinte, ó, olha só. Vamos ver se a gente fez certo, né? Ele pegou a série, porque eu tinha deixado assim, para a gente não ver, né? Para a gente fazer sozinho. Ele pegou a série, fez o módulo disso, só que ele fez mais longamente, né? Eu já coloquei direto o x menos 2, olha lá, limite para n tendendo a infinito, n mais 1 sobre n, ele viu que deu 1, então ficou só módulo de x menos 2, não fez, não, fez sim, né? Ele fez resumidamente, né? Módulo de x menos 2 menor do que 1, x menos 2 entre menos 1 e 1, soma 2, x fica entre 1 e 3, tá certo? Então já descobriu o intervalo de convergência. E diverge para, claro, porque módulo de x menos 2 maior que 1, pelo teorema aqui, né, do teste da razão, que chama, ela converge
converge absolutamente, portanto converge, se isso aqui for menor que 1, beleza, que no nosso caso aqui vai corresponder ao x entre 1 e 3. E diverge se isso aqui for maior do que 1, que no caso vai corresponder a x maior que 3 e x menor do que 1. Ela vai divergir. E exatamente para x igual a 1 e para x igual a 3. Se você substituir exatamente x igual a 1 nessa expressão aqui, ou exatamente x igual a 3, aqui dentro vai dar menos 1 ou mais 1. E módulo de menos 1 ou mais 1 é 1. E 1 é inconclusivo, não é conclusivo. Professor, então como é que a gente descobre? Já sabemos que dentro do intervalo aberto 1, 3, ela converge. Fora do intervalo fechado 1, 3, ela diverge. E exatamente no 1, exatamente no 3. Aí o teste foi inconclusivo. Então como é que você faz? Você vai na série, substitui, por exemplo, começa pelo 1, substitui o 1, aí essa série deixa de ser uma série de potência, de função, e volta a ser uma série numérica, como aquelas dos meus primeiros exemplos. E aí você analisa o que está acontecendo com essa série numérica. E aí você descobre se ela está convergindo ou não naquele ponto. Depois faz a mesma coisa para o 3. Vou fazer aqui na lousa para vocês verem o que eu estou falando. Então a gente analisou, estamos analisando aqui na discussão desse exemplo, né? Nós estamos analisando a somatória de n igual a 1 até o infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, menos 1 elevado a n mais 1, n, x menos 2 elevado a n. N, x menos 2 elevado a n. O que a gente já descobriu? A gente já descobriu o seguinte, que essa série, ela, o intervalo de convergência dela, né, ela converge para x pertencente ao intervalo 1, 3. É o intervalo de convergência dela. Também a gente já percebeu que vai dar maior do que 1 quando o módulo de x menos 2, né? Se o módulo de x menos 2 for maior do que 1, significa que o x está para cima do 3 ou está para baixo do 1. Então, diverge para x menor do que 1 ou x maior do que 3. E aí ficou inconclusivo no x igual a 1 e no x igual a 3. Então, nós vamos ter que fazer a parte, o x igual a 1 e o x igual a 3. Então, vamos começar pelo x igual a 1. Para x igual a 1, o que acontece? Substitui 1 aqui. Vai ficar somatório, n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, n. E aí coloquei 1. Veja, a hora que você colocar 1 aqui, quanto que é 1 menos 2, turma? É menos 1. Então aqui vai ficar um menos 1 elevado a n. A verdade é essa. Ah, então dá para juntar aqui os dois menos 1? Dá. Menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n. A n mais 1. O que vai ficar isso aí? Vai ficar somatório, n igual a 1 até infinito, mantém a base, menos 1, somos expoentes. N mais 1 mais n mais 1, 2... Perdão, turma. 2, n mais 1. 2n mais 1. Vezes n. Tá lá. Esse 2n mais 1, evidentemente, é sempre um número ímpar. Então, ficou menos 1 elevado a ímpar. Quanto que é menos 1 elevado a ímpar? É menos 1. Então, isso aqui ficou assim. Ficou igual, somatório, de n igual a 1 até infinito, de menos n. Quer dizer, isso aqui ficou o seguinte, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 800. Até que você acha que vai dar isso aí, turma? Vamos ver a opinião de vocês, se alguém ainda está assistindo essa aula aqui. Quanto é que vocês acham que vai dar uma brincadeira dessa? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Qual que é o resultado disso? Alexandre Fernandes, menos infinito. Você está certo, eu concordo com você. Tá certo? Concordo 100%, tá? Então, quer dizer, diverge, né? Isso aqui vai para menos infinito, entre parênteses, diverge. Divergiu, não convergiu. Então, já acabamos de perceber que essa série diverge para x igual a 1. Mas e agora a questão do x igual a 3? Faltou analisar o x igual a 3. Vamos analisar. X igual a 3. X igual a 3 vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito. Aí substitui lá, menos 1
elevado a n mais 1, n, a hora que você colocar o x igual a 3, 3 menos 2 é 1, vai ficar 1 elevado a n, que é 1. Então, o resultado aqui ficou somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1, esse aqui nós vamos ter que pensar, hein? Menos 1 elevado a n mais 1, vezes n. Se você abrir esse somatório aqui, como é que ele fica? Ele fica assim, ó. 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais 7 menos 8 mais reticências. Olha bem isso aqui. Agora vamos ver o que a intuição de vocês diz. O que você acha de um somatório desses aí? Vocês acham que vai convergir ou divergir? Ó, eu estava pensando aqui enquanto vocês não falavam, aqui, 1 mais, abre parênteses, menos 2 mais 3, mais, abre parênteses, menos 4, estou reescrevendo o somatório, mais, abre parênteses, menos 6 mais 7, estou reescrevendo, mais. O que você percebeu desse modo aqui que eu reescrevi ele? Como é que esse somatório, na verdade, você não concorda comigo que ele ficou assim, ó? Quanto que é menos 2 mais 3? 1. Quanto que é menos 4 mais 5? 1. Quanto que é menos 6 mais 7? 1, mais 1, mais 1, mais reticências. Vocês estão percebendo, sim ou não? Diverge aí o pessoal. Diverge. Gustavo, verdade. Quer dizer, no fundo, esse 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais 7 menos 8 Professor. mais 9, se você reagrupar aqui, ó, você percebe que o que está disfarçado aqui é uma soma de infinitos uns. Portanto, diverge. Diverge. Tá certo? Então, resultado. Essa série, ela converge para x entre 1 e 3. Converge para x entre 1 e 3, certo? Ela diverge para x menor que 1 ou x maior que 3. Professor? Pois não, pois não. O Eduardo quer tirar uma dúvida. Pô, quem está falando? O senhor está ouvindo? Estou ouvindo, Eduardo. O senhor pode voltar no slide, por favor? Posso. Diga. Se o senhor somar os termos começando 1 e menos 2, 3 e menos 4, 5 e menos 6, não vai ser uma soma de menos 1? Vai. Mas o que isso significa, Eduardo? É só que diverge, tanto faz se é para mais ou menos infinito? Tem um princípio em análise matemática, que isso aqui é análise matemática, certo? Um princípio básico de sequências, e toda série é uma sequência, porque toda série é uma sequência de somas parciais, né? Isso aqui é uma sequência. O primeiro termo da sequência é 1, o segundo termo é 1 menos 2, o terceiro termo é 1 menos 2 mais 3, o próximo termo é 1 menos 2 mais 3 menos 4, o outro termo é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5. São as somas parciais. A série é o limite de uma sequência. Um princípio básico de limite de sequências é, quando existe o limite, que é quando converge, o limite é único. Ele não pode ter múltiplos limites ao mesmo tempo numa mesma sequência. Então, esse fato interessante que você observou isso aqui, né? Se em vez de agrupar do jeito que eu agrupei, você agrupar assim, né? Coloca um parênteses aqui, coloca um parênteses aqui, coloca um parênteses. Eu acredito que foi isso que você imaginou, né? Sim. Tá perfeito. Você percebeu que dá menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que diverge. E pior do que divergir, ainda divergiu para menos infinito, né? Que ainda é diferente do que divergir para mais infinito, tá certo? Bom, então, voltando aqui ao que eu estava falando, a série converge para o intervalo 1 até 3, a série diverge para x menor que 1, para x maior que 3, e aí ficou inconclusivo no x igual a 1, ficou inconclusivo no x igual a 3. Mas aí a gente substituiu o x na série, analisou, vimos que diverge, tá? Ou desse modo que o Eduardo observou, menos 1, menos 1, menos 1 vai divergir, ou do 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 divergiu também, tá certo? Bom, deixa eu só voltar aqui para o livro. Vamos ver se o Eduardo quer comentar mais alguma coisa. Quer comentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, só isso, senhor. Obrigado. Não, tudo bem, é que eu não queria cortar você, não. É que o que eu posso falar é isso, quer dizer, aquilo ali, tanto do modo que você viu ou do meu modo, já fica claro que tem uma divergência ali, tá? Bom, fala. Não, tudo bem. Tá, tudo bem. Agora, veja bem,
Vamos continuar aqui com essa matéria, para a gente chegar nas equações diferenciais, né? Aqui, o tempo está voando. A série de potências... Tá, aqui tem... Aqui, beleza. Se a série de potências converge num ponto, então ela converge num intervalo em volta do ponto e tal. Aqui tem umas coisas que vocês vão ter que ler sozinhos, tá? A gente não vai usar tanto, são algumas coisas de análise matemática, que eu não vou ficar debatendo tudo isso, senão nós não vamos terminar nunca. Eu queria chamar a atenção aqui para o 5, que é o raio de convergência, que eu já falei, né? Quer dizer, quando você descobre que a série de potência converge para x menos x0 menor do que um certo ρ, ali no caso do exemplo que a gente viu, ficou menor do que 1, era x menos 2 menor do que 1. Mas porque o nosso elão deu 1, né? Às vezes o elão dá um número diferente de 1. Aí aparece um outro número aqui. A hora que você descobre esse número ρ aqui, ele é justamente o raio de convergência. Então, a série, tipicamente, ela vai convergir absolutamente em volta do x0, num certo intervalo. Esse intervalo vai ter sempre centro no x0, e ela vai convergir do x0 até um x0 mais ρ, do x0 até um x0 menos ρ. Tá? Exatamente no x0 menos ρ e no x0 mais ρ, que foi o 1 e 3 ali no nosso exemplo, que são os extremos do intervalo de convergência, ali a série pode convergir ou divergir. Geralmente você tem que testar na raça, que nem a gente fez. Substitui o número e analisa o que está acontecendo com a série. Dentro do intervalo, ela converge, porque ela converge absolutamente. Toda série que converge absolutamente, converge. Então, ela converge aqui dentro. Nos extremos, vê na raça lá. Substitui o número e vê o que acontece com a série. E para fora, ela diverge. É certeza que ela diverge. Tá? Porque para cá é quando o módulo de x menos x0 vezes o L fica maior do que 1, nessa região aqui. Tá certo? Bom, então aí você tem já ilustrado para você o conceito de intervalo de convergência, que é esse intervalo que vai de x0 menos ρ até x0 mais ρ e tem x0 no centro. E você tem também, essa é a ideia do intervalo de convergência, e você tem a ideia do raio de convergência, a ρ, que é a distância do x0 até o x0 mais ρ. É a distância do x0 até o x0 menos ρ. Tá certo? Aqui, um outro exemplinho para a gente praticar aqui, para a gente discutir essas questões. Só mais um exemplo. Vamos pegar esse aqui, vamos para a lousa. Deixa eu só salvar aqui. Aqui, lousa 6. Bom, aqui, ó, deixa eu fazer rapidinho esse exemplo aqui, só para depois a gente vai para as equações diferenciais, vocês vão achar bacana pra caramba. Olha só, somatória de 1 até infinito, somatório de n igual a 1 até infinito, x mais 1 elevado a n, x mais 1, eita, x mais 1, tá louco, né? Dividido por n vezes 2 elevado a n. Olha bem essa série. Bom, em primeiro lugar, quem que é o x0 dessa série, turma? X mais 1. Quem que é o x0 dessa... Vamos ver se o pessoal está esperto. Deixa eu ver aqui. Ninguém está nem olhando. Vamos ver se alguém vai falar. Quem que é o x0 dessa série aí, turma? Olha lá. Olha lá. Alguém se manifestou. Menos 1. O pessoal está esperto. Realmente é menos 1. X menos menos 1 vira x mais 1. Menos 1 é o x0. Outra coisa, quem que é o AN dessa série? O AN é 1 sobre n vezes 2 elevado a n. Então tá aí a nossa série. Né? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui então? Primeiro, o teste da razão. Então vamos começar vendo o teste da razão. Começo investigando quem é AN mais 1 dividido por AN. Então, vamos lá. O AN mais 1 vai ficar 1 sobre N mais 1 vezes 2 elevado a N mais 1. Tudo isso dividido por AN. 1 sobre N, 2 elevado a N. Inverte a fração de baixo, ela passa multiplicando. N, 2 elevado a N, dividido por N mais 1, 2 elevado a n mais 1. Tá lá. Dá para simplificar? Dá. Essa potência de 2 aqui dá para simplificar. 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n mais 1 vai ficar 1 sobre 2. Então, isso aqui ficou 1 sobre 2 vezes n dividido por n mais 1.
n dividido por n mais 1, turma. Tá? É isso aí que deu. N dividido por n mais 1. Tá? Só que eu cliquei no negócio errado aqui. N dividido por n mais 1. Então, o limite para n tendendo ao infinito do módulo de AN mais 1, que é o teste da razão, né? Que é aquele elão, módulo de AN mais 1 dividido por AN é igual, meio pode ir para fora do limite, então vai ficar meio, limite, para n tendendo ao infinito, n sobre n mais 1, que é igual a meio vezes 1, que é igual a meio. Deu meio. Tá certo? Deu meio, a verdade é essa. Então, significa que aquele L é igual a meio. E o x0 é menos 1. Então, vai ficar assim a análise que a gente tem que fazer. Módulo de x menos menos 1, que é o x mais 1, vezes o L, que é meio, tem que ser menor do que 1 para convergir. Então, agora nós temos que pensar aqui, né? Esse meio, eu posso passar para o outro lado. Quer dizer, é 1 sobre 2 que vai passar multiplicando. Então, isso aqui equivale a você fazer o seguinte, ó. Módulo de x mais 1 menor do que 2. Mas isso equivale, pelo que eu tinha explicado antes para vocês, equivale a dizer que menos 2 é menor que x mais 1, que é menor que mais 2. Sempre você abre o módulo dessa forma aqui. Agora, menos 1 dos três lados. Então, vai ficar equivale a menos 2 menos 1 menor que x mais 1 menos 1. Estou fazendo menos 1 em todo lugar. Mais 2 menos 1. Então, isso aqui, finalmente, equivale a menos 2 menos 1, menos 3. Menor. X mais 1 menos 1, x. Menor. 2 menos 1, 1. Acabou de descobrir o intervalo de convergência. O intervalo de convergência está entre menos 3 e 1. Tá certo? Repara quem que está bem no meio dele. Quem é bem o centro desse intervalo de menos 3 até 1? É justamente o menos 1. O x0 é sempre o centro do intervalo de convergência. Então, quer dizer, conclusão. Intervalo de convergência I, onde ela converge absolutamente, portanto, converge. Vai do menos 3 até 1. Raio de convergência, né? Rho. Quem que é o raio de convergência aqui, turma? De menos 3 até 1, o comprimento é quanto? 4. 4 dividido por 2 é 2. Raio de convergência é 2. Tá certo? Diverge. Aqui ela converge, né? Converge. Aonde que ela diverge? Ela diverge para x maior do que 1 e x menor do que menos 3. Aqui ela diverge. Certo? Agora, exatamente no menos 3 e exatamente no 1. Aí tem que fazer na raça, porque aí é onde o teste é inconclusivo. Tá certo? Olha só, então vamos lá. Quer dizer, como é que vai ficar aqui? Vamos ver exatamente no x igual. Exatamente no x igual a... Vamos pegar primeiro menos 3. X igual a menos 3, né? Para x igual a menos 3, o que, que vai acontecer? Aí, como é que era a série lá? Vai ficar somatória de n igual a 1 até infinito. Aqui era x mais 1, então vai ficar menos 3 mais 1 elevado a n, dividido por n vezes 2 elevado a n. Olha que curioso. Vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito. Quanto que é menos 3 mais 1? É menos 2. Então vai ficar menos 2 elevado a n, dividido por n vezes 2 elevado a n. Olha só, temos que analisar aqui o que vai acontecer. Então vamos ver aqui. Somatório de n igual a 1 até infinito. Esse menos 2 você pode quebrar em duas coisas. É o menos 1 elevado a n, porque menos 2 é menos 1 vezes 2, né? Então fica menos 1 elevado a n vezes 2 elevado a n.
dividido por n vezes 2 elevado a n. Obviamente vai dar para cancelar e vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n sobre n. Vocês estão se lembrando dessa série aqui? Menos 1 elevado a n sobre n, sim ou não? Eu tinha dado ela como exemplo para vocês agora há pouco, só que, peraí, deixa eu apagar que eu escrevi muito inclinado isso aqui, tá muito ruim minha caligrafia. Ou eu treino logo essa caligrafia, ou eu vou escrever ruim para sempre, tá certo? Então, olha só, pelo visto eu vou escrever ruim para sempre. Somatório, nossa, n igual a 1 até infinito, como é que tinha ficado mesmo? Menos 1 elevado a n dividido por n. Se fosse n mais 1, daria ln sobre 2, seria a série harmônica alternada, né? Então é menos ln sobre 2. Converge. Então acabamos de ver um exemplo, converge. Acabamos de ver um exemplo onde, num extremo do intervalo de convergência, x igual a menos 3, converge. E convergiu para menos ln de 2 ainda por cima, tá? Agora, dessa vez não divergiu não, convergiu. Série harmônica alternada multiplicada por menos 1. Agora, e o outro valor é x igual a 1. X igual a 1. Vamos ver o que acontece no x igual a 1. Vai ficar somatório, deixa eu ver se eu escrevo um pouco melhor. Somatória, n igual a 1 até infinito. Coloca x igual a 1, vai ficar 1 mais 1, que é 2. 2 elevado a n, dividido por n vezes 2 elevado a n. Tá certo? Opa, turma, que série é essa aqui que caiu? 1 até infinito, cancelou 2 elevado a n, 1 sobre n. Isso aqui é série o quê? Série harmônica, diverge, série harmônica. Certo? Então, não converge para x igual a 1, tá? Então, na verdade, depois dessa análise, a gente pode atualizar aqui o nosso... Depois tira aquele i que eu escrevi lá na outra luz. Na verdade, acrescentou aqui, né, o menos 3. Então, na verdade, o intervalo de convergência é fechado em menos 3, aberto em 1, porque não convergiu. Aqui ela converge absolutamente, o que implica que converge, tá certo? Tá lá. Então, a ideia é essa aqui, tá? E fora desse intervalo aqui, diverge, tá?